Hoje estamos aqui em mais um episódio do Bate Claquete com um amigo, parceiro de longas datas, professor, publicitário, o que mais? Nadador, pai, nas horas vagas, Dono de gato. no meio disso tudo. E aí vai, né, Bob? Por aí vai. E aí, Bob, tudo bom? Exatamente, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite. Até não só pelo convite em si, né? Mas também porque eu vi esse estúdio aqui ganhando forma em alguns episódios, né? Em trabalhos nossos aí. E vi isso aqui criando forma, você falando do projeto, até que agora de fato está acontecendo aí. Então, além de agradecer o convite, desejar aqui o sucesso, né? Que já está tendo, né? Mais uma vida longa aí ao Bate Claquete. Obrigado. A ideia é a gente conseguir chamar os profissionais de mercado, né, para a gente conversar sobre a nossa área. Afinal de contas, a turma da comunicação tem que se comunicar, né? Exato, não, bem interessante a proposta, inclusive entre agências, todo o pessoal do audiovisual, como já teve um pessoal aqui, né? O pessoal que está entrando, o pessoal de gerações intermediárias, o pessoal já que fez história, né? E ainda faz aí na publicidade, no audiovisual, na propaganda, enfim, a proposta é interessantíssima. Então, mais um motivo que eu fico feliz aí em participar. Seja bem-vindo. Eu vou fazer a apresentação formal do Bob. Bob, Roberto, Forjais, né? A turma conhece por vários nomes, mas pela apresentação formal o pessoal vai entender com quem que a gente está aqui hoje. Então, é o Roberto Forjais de Giacomo. Exato. Bob. Formação, publicidade e propaganda pela Casper Libero, São Paulo, em 1991. Exatamente. A gente pode falar os anos que está aqui? Pode falar, botei aí para falar, não tenho problema com isso não. Comunicação e marketing estratégico pela CDCom Gama Filho em 2009. ESPM e Cuca. Redator, copyright, diretor de criação, professor, empreendedor. Tem uma empresa, né, de consultoria, né? Essa empresa sua, ela é voltada para a área de consultoria na parte de copyright ou redação comunicação como um todo, tanto que ela ainda não tem nem o nome fantasia ainda por conta disso, né? Eu presto consultoria tanto para agências, tenho contratos com agências fixos, como para trabalhos avulsos. Então, às vezes, como diretor de criação, às vezes como consultor para licitação, às vezes como copywriting. Também engloba os cursos, palestras, as aulas no geral. Mas o nome dela é Verve Digital. Não. A Verve Digital é um outro projeto também, paralelo, com dois parceiros, Edu Martins e o Luiz Brito, que também são bastante conhecidos aí no mercado, que é uma outra linha de lançamento de infoprodutos. Legal. Né? É um projeto paralelo à minha própria empresa de consultoria. 32 anos de mercado, atuando em TV, produtoras e principalmente agências. Em São Paulo e São Luís, entre elas TV Gazeta, Open Door, VCR, Focus, Quadrante, Sofia, Ideia, Clara, Prompt e Enter EdPress. Desenvolveu trabalhos para marcas e empresas como Governo do Maranhão, Prefeitura de São Luís, Vale, Alumar, Sebrae, Senac, Guaraná Jesus, Extra Farma, Laboratório Delboni, Potiguar, Shopping da Ilha, Rio Anil Shopping, Gafisa, Cirela, GM, Fiat, TIM, Vivo, Oi, Claro, cara, trabalhou para todas, né? Detran, Prefeitura de Ribeirão Preto, Mirante, o Grupo Mirante, né? E Facility. 20 anos de docência em graduação, pós-graduação em cursos livres nas instituições Unicelma, UNDB, Estácio, Laboro e Maurício de Nassau. 2 prêmios Top de Marketing, 2 prêmios Aberge e 16 prêmios Colunistas Norte e Nordeste, sendo 2 Grand Prix. Cara, tem história, hein? A idade. Não vai caber em um podcast isso aqui. Mas assim, hoje o Bob, ele vai contar um pouco da história dele, da carreira dele, e depois a gente vai entrar num assunto bem atual, por isso eu já vou fazer o spoiler aqui para você assistir até o final,
que a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, né? E o famoso chat GPT. Exato. Né? Mas, Bob, me conta aí essa tua trajetória. Tu começou a trabalhar com publicidade, então, em São Paulo. Isso. Meu primeiro estágio, e que depois virou emprego, foi na TV Gazeta, TV lá de São Paulo, que é uma TV super antiga, mas que nunca passou dos limites de São Paulo. Né? Às vezes até fazer uma parceria de programação com outras cadeias, né, de TV na ocasião, a OMTV, CNT, mas sempre, até hoje é uma emissora muito, muito paulistana. Ela fica na Paulista, inclusive. Ela fica na Paulista porque é uma emissora da Fundação Casper Libero, a faculdade que eu fiz. No mesmo prédio ali na Paulista Nova Vicentes, que tem a torre, né? A torre que na verdade é da Globo. Sim. Mas o prédio é da Fundação Casper Libero. Tinha a faculdade, Casper Libero, a Rádio Gazeta, que ainda tem, né? A faculdade ainda tem, a TV Gazeta que ainda tem, e tem o Colégio Objetivo embaixo e os cinemas e tal, enfim, mas isso não tinha nada a ver com a Fundação. E a Fundação também tinha o jornal Gazeta Esportiva, que hoje em dia é só online, mas a Gazeta Esportiva era em outro lugar, era na Barão de Limeira, 425, acho que no mesmo prédio que a Folha, se não me engano. E aí era muito natural que os alunos da faculdade Casper Libero fossem para os veículos, né, da própria fundação. Sim. Tanto publicidade, como RP, como radialismo, como jornalismo, né, ou jornal, rádio e TV. E eu fui para a TV, já gostava, já me interessava, desde sempre já olhava com um olhar meio diferente a TV, filme, tudo, né? Não só como um espectador, sempre fui muito curioso de como as coisas aconteciam, etc. Aí comecei a trabalhar na TV Gazeta, um estágio, e depois de 3 meses, aí parei um tempo e uns 3, 4 meses depois fui chamado para ser contratado como redator. Então, mas na TV, qual era a função que tu exercia? Eu era redator. O cargo era redator publicitário. O que ele fazia? A gente redigia as chamadas, eu redigia as chamadas da programação. Sabe, vai ter o filme, o programa de entrevista, o filme, um homem marcado pela vingança, tal, e tal. E era eu escrever esses textos, ou de entrevista, os programas de esporte. Neste domingo, no Mesa Redonda, vamos receber o campeão do mundo, Raí, na época, né? Os caras lá e tal. Enfim, esse foi meu primeiro trabalho, escrever chamada de programação. A gente recebia a programação dos programas que iam para o ar ao vivo posteriormente, e escrevia, o pessoal montava com imagem de arquivo lá nas fitas, lá, Romatic, né, e tudo, na Gazeta ainda era Romatic, ou pegava filmes, séries, né, e assistia para montar as chamadas dos filmes, das séries, né, no próximo episódio da série tal, fulano descobre que o irmão, na verdade, é o pai dele, sei lá, essas coisas assim. Mas então eu devorava, às vezes, 4, 5 filmes por dia para poder escrever esses textos. Gravava, aí uma coisa que eu sempre tive, né, que é interessante, né, fica a dica número 1 aí pro pessoal. Eu sempre ia além, meu trabalho era escrever e entregar pro pessoal. Só que eu gostava de acompanhar a gravação, a locução, sim, a edição. Quando eu estava de bobeira, eu ficava lá no switcher, na gravação dos programas, ia no estúdio, até para ver as pessoas famosas também, né? Sim, de vez em quando dar uma tietada, quando era alguém que eu gostasse, ia muita gente lá do esporte e tudo, né? na TV. Acompanhava a edição, a finalização que ainda era feita com cartela, aquela coisa, a cartela mesmo, né? Sim, que deu origem ao nome, né? Sim. Que no nível, os cartelados, que hoje se faz rapidinho, né? Era literalmente cortando ali do estilete. Exatamente, era uma cartela, botava lá o nome, o horário, e passava o vídeo no switcher, e aí uma outra câmera abria para passar a cartela com a câmera aberta naquela cartela para inserir, né, aquele elemento gráfico no vídeo, e fazer isso 2, 3, 4 vezes, conforme o número de informações que tinha. Como a vida facilitou, né? Facilitou demais. Então eu gostava de acompanhar o processo inteiro, né, o que é bom, né, o que sempre foi muito bom para ter essa noção. Lógico que hoje mudou muito o processo, mas as noções básicas de tudo, né, não se limitar, olha, meu trabalho é escrever e dar para o rapaz lá datilografar e mandar gravar. Não, eu acompanhava a minha pauta toda até ver a coisa pronta, enchia o saco, dava, ou seja, dava pitaco nos editores, dava pitaco na direção, era um moleque chato assim mesmo para aprender e conhecer, né? Então tu já saiu lá da TV Gazeta praticamente para o mercado pesado, assim, porque foi uma escola gigantesca, uma escola, e de lá eu fui para, não está citada aí, uma agência chamada Eugênio,
que era especializada em marketing imobiliário. Então foi uma transição, porque embora eu fosse redator nas duas, é bem diferente a pegada de redator de agência para um redator de chamada de TV, né? Só que pesou, apesar de eu ainda ser muito novo ainda na época, acho que tinha 23 anos quando eu fui para Eugênio, eu já tinha uma carga de produção que foi muito útil na minha contratação, né? Pô, pegar esse cara que sabe escrever comercial, sabe escrever roteiro, sabe acompanhar, vai ser útil pra gente e tal. Aí que eu comecei a carreira em agência. E aí, a mesma coisa, eu escrevi o texto, mas ficava do lado do cara lá na época no CorelDRAW, o cara no Pestap, pra ver como a coisa funcionava. Ontem né? a gente comentou num outro podcast a briga, né, do CorelDRAW, mas o CorelDRAW, porque até hoje ele é usado, né, por muita gente. Tem um pessoal que é fiel. Que não foge dele. Aceita, e a gente... É bem isso que foi comentado. Se a gente fala mal do CorelDRAW, dá uma confusão, Sim, né? Mas para exato. ver, nessa época que você saiu da faculdade, ele já estava ali presente resolvendo o pepino de muita gente. Exatamente, estava começando, né? Quando eu entrei em agência era o Corel 4, estava tudo começando. Corel, Photoshop, eram 3 caras em São Paulo que sabiam mexer. A internet estava começando. Era edição não linear ainda, né? Melhor, linear, né? Linear. Exatamente. Era. Eu fiz curso de edição. Sim. Eu fiz curso de edição, aquela das bolinhas, tal, fiz, Gerador porque era uma coisa... tudo. Foi um cara de uma TV lá de Santos, a TV Tribuna, que é o braço da Globo, né, de Santos, o grupo A Tribuna, que umas férias eu fui lá, eu tava de férias da TV Gazeta, e fui lá e enchi o saco do cara. Pô, deixa eu ficar aqui. Eu fazia muito isso em férias, né? Teve umas férias que eu passei enchendo o saco desse cara na TV e umas férias que eu fiquei numa agência lá em Santos, né? Para aprender, para tentar coisas e tal. E ele falou, você tem que aprender a editar, tem que aprender a botar a mão na massa e tal. Daí quando eu voltei das férias, eu fiz um curso, acho que no Senac, de edição e tudo mais, né? Para tentar... agregando conteúdo, informação, né, e habilidades. O Senac ele foi berço para muita gente. Exato, eu acho que a terceira pessoa que vem aqui já que fala que começou com o Senac. Eu acho que era na Pompeia, se não me engano, enfim. Agora eu... E aí depois dessa agência, tu ainda continuou trabalhando em agências ou chegou a ter um trabalho que é fora desse circuito, assim, lá em São Paulo? Não, sempre foi agência aí de eu estava em publicidade? agência, aí comecei a ter, por contatos da televisão, né, que é tudo muito, né, próximo. Como a coisa de você fazer, né, deixar um trabalho bem legal nos lugares, ainda com muita inexperiência, eu comecei a ter uns contatos com algumas produtoras em São Paulo, então eu fazia como freela, roteiros de vídeo interno, de documentário interno, coisa assim. E aí foi quando eu vim para cá, né? Eu comecei na Gazeta em 90 para 91, fui para Eugênio em 95, 97 eu vim para cá. Pô, então tu chegou novo aqui em São Luís, então. Cheguei novo. Veio para cá e novo. O que fez... Mais novo, né? Você quer dizer, né? Mais novo do que hoje. Não, quando eu falo assim novo, é porque você tinha acabado de começar a vida profissional. Exatamente. Eu pensava que você tinha vindo muito tempo depois para cá, para São Luís. Eu tava com, vamos dizer, se considerar estágio, com 6, 7 anos, né, de carreira, sendo 4 de TV e 2 em agência, né? Entendi. E aí eu estava querendo sair de São Paulo e comecei a distribuir meu curto portfólio e currículo, a pastinha com, sei lá, 4 anúncios, era super, né? E aí alguns que também não saíram e tudo mais, né? E aí tinha uma pessoa que estava trabalhando aqui na VCR, tinha vindo uns 3, 4 meses, também nessa mesmo esquema de trazer gente de fora. Era de São Paulo, ele fez faculdade comigo, Roberto também, Beto do Vale Júnior. Sim. E aí ele estava aqui e eu distribuindo meus portfólios e a pessoa, o Rogério do Open Door, chegou para esse amigo meu e falou assim, você conhece alguém que esteja a fim de vir, não sei o que, etc. Esse amigo meu falou assim, não, conheço, tem um cara que eu sei que está querendo vir, vou cruzar os contatos. Quando bateu o contato, o Rogério do Open Door falou assim, esse cara já tinha pré-selecionado o portfólio dele, o currículo, já tinha recebido e tinha gostado, né? Aí quando ele foi para São Paulo já foi com um olhar assim, um viés já, esse cara, além de eu ter gostado do portfólio dele, entre outros 5 ou 6 que ele selecionou, tem uma pessoa aqui, né, que é importante, é uma mudança bastante radical, né, de São Paulo para São Luís, e eu já morava fora, que eu sou de Santos, né, nascido em Santos, morei em Santos até os 17 anos, e aí 17 anos fui morar em São Paulo. Então, eu já morava sozinho, com amigos, roommates, né? Sim. Embora Santos e São Paulo seja muito perto, né? Nunca desvinculei, assim,
da cidade, da família e tudo, né? A tua família tá lá, tá toda tá lá lá, ainda. tá toda sim. lá ainda, tá toda lá ainda. E aí, nós que juntou tudo isso, pô, gostei do portfólio, eu já tem uma pessoa aqui, não um cara que vai chegar totalmente perdido onde é que eu tô, e já tem um desvínculo, assim, já mora sozinho, um cara já E tu já nunca solto, tinha né? vindo em São Luís? Nunca tinha vindo no Maranhão? Nunca tinha vindo no Maranhão. Já veio para trabalhar? Conhecia muito pouco, inclusive, que agora é bem mais conhecido, né? Na Sim. época, realmente, até por questão de como a informação chega hoje lá, né? Mas sabia muito pouco daqui. Aí as entrevistas foram todas lá em São Paulo, uma entrevista, uma dinâmica lá, e depois do dia seguinte eu fui contratado. E 10 dias depois estava vindo para cá de mudança. Aí já veio trabalhar, na época que você veio para cá trabalhar com a VCR... Não, foi na Open Door. Ah, foi primeiro na Open Door. Primeiro na Open Door. Esse meu amigo trabalhava na VCR. Entendi. Depois que eu fui para a VCR. Na época a Open Door ela atendia conta do governo? Não, na época ela estava dando uma reestruturada. Eu cheguei em 97 e no final de 97 para 98 a gente começou a fazer uns trabalhos para a prefeitura de São Luís. Na época era o Jackson Lago. Entendi. Entre outros projetos, né? Fizemos um projeto chamado Maranhão da Sorte, que é uma espécie de... Era um bingo? Uma espécie de... Como tem o do... Que tem aqui que passa o caminhão na praia todo dia. Fugiu o nome agora. Era um bingo. Alguma coisa assim, que tinha Maranhão, tinha na Lagoas, etc. Fizemos um lançamento do Box Cinemas, né? Que é o cinema que tem hoje no Shopping São Luís, depois virou Cinépolis. Fizemos um monte de trabalho bacana, fizemos algumas campanhas políticas, né? Nunca fui marqueteiro político, nem sou, mas como redator, né? Sim. Escrevendo slogan, programas e tal. Então fiquei lá 7 anos de Open Door. Curiosamente, ano passado, fiz um trabalho também de campanha política que foi no prédio do Open Door. Sim, enfim, curiosamente. Uma volta, né? Porque quando eu cheguei era no centro ainda, e aí depois que fui lá para a estrutura que eles tinham lá. E aí de lá, em 2004, que daí que eu fui para... 7 anos depois que eu fui para a VCR e peguei essa sequência toda aí que você... Não, eu vi. Você teve uma experiência gigantesca aqui nas agências de São Luís. Conheceu, acho que todo o mercado, né? Entre elas, depois a gente fala um pouco sobre a Focus, que tem um belo trabalho aqui na cidade até hoje, né? Sim, sim. Mas então, qual é o teu trabalho hoje em São Luís? O que você tem feito assim atualmente? Então, aquela questão das crises e oportunidades, né? No início de 2020, um pouco antes da pandemia, eu estava trabalhando na Clara Comunicação, né? Estava lá 4 anos, né, atendendo a Assembleia, Governo do Estado, e aí houve um desligamento, né? Sim. E aí eu falei, é o momento que é um plano que eu já tinha tido há um tempo atrás, e nunca tinha executado, de mudar um pouco a chave, assim, criar um outro modelo de trabalho. O tempo todo que eu trabalhei, quase o tempo todo, inclusive aqui já em São Luís, e acho que até principalmente em São Luís, eu sempre recebi propostas, oportunidades de fazer outros trabalhos paralelos e projetos paralelos, além de trabalhar em agência, como as próprias aulas, os próprios cursos, né? Escrever vídeos, escrever documentários, né? Participar de licitações, enfim. Sim. Então eu pensei por que não inverter essa lógica, né? Porque eu não abro um negócio meu, ainda que seja uma empresa, uma PJ, sim, e começo a trabalhar com isso. Vamos ver se funciona, né? Uma coisa aquela coisa que fica na cabeça, só que você está numa agência, você está estável, né? Ou pelo menos estável, imaginava que estava, né? Estável, etc. E você, então, não vou largar tudo para fazer uma loucura. Você tem conta para pagar, tem filho, né? Tem gato para alimentar e tal. Enfim, e aí... Só quando teve essa oportunidade eu falei, não, é o momento, né? Vou me lançar. Dei uma reestruturada e aí entrou a pandemia. Aí, ao mesmo tempo que muita coisa travou, inclusive eu estava, entre aspas assim, vamos dizer, negociando com uma agência, um retorno a uma agência. Comecei lá até dar expediente, sei lá, acho que foi uns 3, 4 dias para tudo, né?
era uma proposta de trabalho, né? Eu falei, ok, eu tenho esse plano na minha cabeça, mas tem uma proposta boa de trabalho aqui, muito boa, muito interessante, o plano fica um pouquinho para depois, né? Só que aí com a pandemia, esse projeto não se efetivou porque ele era muito presencial. Então eu fiquei lá 1, 2 meses, o pessoal conversou, já sabia que isso ia acontecer, assim não rola. Aí eu comecei a pleitear, fazer contatos, etc. E comecei a desenhar esse modelo de ser contratado, por exemplo, uma agência, não full-time. Né? O que eu não chamo mais de freelancer, porque não é mais um freelancer, né? Não é mais um projeto paralelo, freelancer paralelo a um trabalho que eu tenha, né? E alguns contratos são fixos, né? Eu fiz contratos fixos com algumas empresas, sem exclusividade, sem ser full-time, sem dedicação exclusiva. Né? E você dimensiona um valor e um tempo de trabalho disponível para é um formato interessante. Exato, só que assim, você tem que ter 3, 4, 5 desses. Né? Depende do tamanho da dimensão e do valor. Né? Então comecei a fazer isso, que incluiu campanha política em 2020, né? nesse formato. E aí, em início de 2021, de fato, eu concretizei. Abri minha PJ, é Bob Roberto Serviços, porque ainda não pensei. Justamente, vou abrir para começar a demandar isso. Só que assim, o que eu ofereço? Eu ofereço copyright, direção de criação, planejamento, digital, tudo, aula, curso, consultoria. Não, então, por enquanto, só na PJ. E aí comecei a formar, de fato, uma carteira de clientes, né? Alguns fixos, né? Eu estou com 3 fixos agora, né? Com contratos totalmente diferentes, um é mensal, outro é por cliente, cada cliente novo que eles botam na casa e que me contratam como copywriter, eu ganho mais e trabalho mais, lógico. Outro é só para trabalhos pontuais, e fora isso tem o que aí sim eu chamaria de freelancers, né? O que entra atravessado, o que entra e que, logicamente, sendo possível, eu pego. Infelizmente, às vezes não dá para pegar, é muito grande para a demanda que eu tenho no momento, né? Mas, infelizmente, já aconteceu. Eu estou tentando entender aqui quando a sala de aula entra nessa história. Calma, vamos chegar lá. Porque além de tudo isso que você está falando, você ainda dá aula pelo UNDB, que você faz alguns cursos de extensão. Eu lecionei na graduação quando era na Faculdade de São Luís ainda, de 2013 a 2011. Eu saí um pouco antes da transição. Eu saí justamente na transição, quando a Estácio comprou. Aí parei um tempo... Que era a Faculdade de São Luís. Faculdade de São Luís, Na época eu estava lá numa agência que realmente não tinha tempo para absolutamente mais nada. Aí quando eu mudei de agência e consegui ter um pouco mais de tempo livre, aí eu voltei, só que daí eu voltei no Selma. Aí saí em 2015 do Selma, fiquei lá 2 anos e pouco. E aí não entrei mais em graduação, porque é bastante cansativo, é muito legal, muito gratificante, só que é muito cansativo, né? Todo dia, aquela rotina e toma bastante tempo. Não só o tempo da aula, né? Se pudesse simplesmente entrar, off, né? 3 horas de aula, entrar sem ter nada e poder sair falando, para mim estava lindo. Mas não é assim que funciona. Tem que preparar e prova e tudo, e corrigir. Teve um fim de semana que eu até contabilizei, que eu tinha 218 provas para corrigir. Em um final de semana? Em um final de semana. E prova com questão discursiva, porque redação, criação, não é só um gabarito que você vai lá, né? Era uma parte, né, que era assim, que o Selma tinha esse procedimento, eram umas questões discursivas e outras de múltipla escolha. A múltipla escolha, ok, mas assim, você tem que ler o negócio, você tem que fazer um comentário ali, né? Tipo, isso aqui não é legal, isso aqui tá errado. O cuidado de ir vendo uma por uma, realmente, porque você tem que dar nota. Exatamente, E aí eu falei, peraí, isso aqui tá puxado, né? E aí foi quando justamente eu entrei na Clara e aí, lógico, assim, dedicação... Exclusiva. Ou quase isso, né? Não exclusiva full time, mas é o core business do momento ali, né? Então agora, nesse meu formato, eu consigo atender, trabalho praticamente de casa o tempo todo, eu não tenho um QG, né? Não tenho um QG Você próprio. Adaptou ao home office? Se adaptou totalmente ao home office, o que me permite também um plano que eu também tô botando já em execução desde há 1 ano e meio, que é ir mais vezes para Santos e ficar mais tempo, com a família, né? Como aconteceu agora, né? Sim. Ou seja, eu consigo levar meu escritório para lá
e fico lá dando expediente. Eu tô lá na casa dos meus pais, lógico, eu encontro a família, encontro primos, tenho a saidinha, o rolezinho e tal, os almoços de família, só que eu dou expediente, assim, eu faço minha atividade física de manhã, Sim. sento lá na sala e fico lá trabalhando, reunião, tudo do mesmo jeito. Só não dá para participar de reunião presencial, de gravação, que eu gosto muito de acompanhar, né? Então eu consigo tocar exatamente da mesma maneira. Então o plano que eu estou fazendo, né? Meus pais estão com uma certa idade, então estou indo desde novembro, aí, no último ano e meio eu fui tipo 4 vezes e fiquei lá tipo 12, 15 dias, né? Então o plano é esse, é realmente ir mais vezes e ficar mais tempo dentro, desde que não comprometa nenhum trabalho aqui que seja presencial, dá para se organizar, até porque também tem outras coisas, tem as aulas, tem os cursos, tem as competições, etc. Então, tem uma filha aqui que é maranhense. Tem uma filha aqui que é maranhense, exatamente, né? E aí... Já criou raízes. Exatamente. Mas é um plano de realmente ficar meio laicá, assim, né? De certa forma. E então isso me permite. E dentro desse escopo tem também as aulas, né? Que agora, ultimamente, são mais de pós-graduação, principalmente as instituições que eu dou mais aula é a Laboro. A Laboro faz um tempo que eu não dou aula lá, mas principalmente a UNDB, ultimamente. Né? Tanto em cursos de pós, né? 1 ou 2 disciplinas ali em cursos diversos que eles têm, que eles oferecem. São cursos bem legais, bem modernos. E aí, de um tempo para cá, surgiu essa ideia, essa parceria dos cursos livres ou de imersões, né? Que são cursos mais curtos, né? De um dia, um dia inteiro. Que é a tendência, né? Em São Paulo já tem, eu já fiz, inclusive, vários cursos que é um final de semana. Você chega lá, tipo, na sexta-feira, ou então quinta-feira, é o curso, sexta, sábado e domingo. Exato. Já fiz alguns também. Tem uns online, tem na SPM, né? Que você citou no começo. Sim. Eu fui algumas vezes. A última, acho que faz uns 6 anos que eu fui, fiquei 2 semanas em São Paulo e fiz 3 ou 4 cursos, assim. Era um de semana à noite, um era durante a semana de manhã e 2 fins de semana, assim. Eu fiquei lá a semana toda e potencializei, né, a presença lá. Eu gosto, assim, no meu caso, que é a parte mais técnica, eu gosto muito desses cursos porque não é que ele vai te ensinar todo o conteúdo, mas ele te dá um start inicial, assim, para você... não é o norte, né? Exato. Eu estou falando da parte técnica, de softwares, por exemplo. Então, às vezes eu passava lá sexta, sábado e domingo, eu não aprendia o software, então algo novo na parte de edição de vídeo. Mas quando eu voltava, esse norte de um curso de 2, 3 dias, ele te transforma num curioso para aquele programa e ele te mostra as ferramentas. Eu acho que é um pouco em qualquer curso rápido. Na verdade, é aquele start inicial para, cara, abre a cabeça para o que está acontecendo aqui. Isso, você se concentra. A gente chama de imersão lá no NDB, um dia, normalmente é sábado, né, de manhã e tarde. Com certeza as pessoas saem com mais conhecimento do que entraram, até porque tem nível de conhecimento diferente. Tem gente que entra sem ter a mínima ideia, tem gente que já tem uma escala de conhecimento, então você soma menos, né? Sim. E nesses cursos tem gente, desde gente já de mercado, tem muito ex-aluno meu que faz, o que é muito gratificante. Então é para o público em geral. É para o público em geral. Principalmente as disciplinas que a gente acabou escolhendo para fazer os cursos livres, que é copywriting, né? Ou seja, todo mundo tem que escrever, né? Como você citou o exemplo, né? Quando a gente estava aqui fora do ar, né? Sim. Que as pessoas sendo exigidas para ter uma noção de copywriting, né? De redação para o ambiente digital, uma legenda, um stories, né? Um roteirinho para fazer um vídeo e tudo. Então, você vai desde gente que já é do mercado, que trabalha em agência ou trabalha em marketing, né? de empresas, até a pessoa que tem o seu pequeno negócio ali e que quer escrever, quer dar uma ativada, uma aquecida nas redes sociais deles, por exemplo. Porque é explicado técnicas, né? Porque, assim, hoje, como tem muita agência digital, o pessoal que está trabalhando só com redes sociais, e aí eles acabam nascendo, até comentei, com o celular na mão, né? Isso. Eles, naturalmente, já sabem, ou então já viram por copiar, imitar, então com certeza, Só que aí no curso você vai ensinando técnicas. Exatamente. A gente aprofunda um pouquinho, né? São técnicas, insights, né? Para ter um texto assim, mais embasado, um pouquinho mais conceitual, né? É muito prático, né? A gente
para escrever 4, 5 vezes durante o curso, né? Eu, inclusive, preciso fazer esse curso. Não, é legal, seria uma honra. Não, você ser aluno lá. O pessoal, assim, os feedbacks, esse de copywriting, a gente fez 3 ou 4 turmas já, ou seja, teve um retorno legal, né? Ou 2 ou 3, não lembro agora. Acho que 3 turmas. Enfim, teve um retorno legal. Mas já, né? Vai abrir outra turma, não? Não, aí vai ter, o próximo vai ter, 1º de abril já é um curso de copywriting voltado para o ChatGPT. É como se fosse, a gente está chamando de copywriting avançado, que era uma demanda que não só a coordenadora lá da UNDB, né, a professora Taylor, como alguns alunos que fizeram de copyright, algum outro perguntava assim, quando é que vai ter um próximo? Como é que vão aprofundar isso aí? Assim, entrar um pouco mais na técnica e um pouquinho no tecnicismo. Eu não sou um tecnicista digital, a parte de programação, mas eu sei muito bem, imagino que eu saiba muito bem como fazer o texto chegar nas pessoas, né? Então eu percebi essa demanda e com esse surgimento aí do ChatGPT agora, deu essa ideia. Eu cheguei para a coordenadora e falei assim, vamos fazer um curso de copywriting avançado, né? Para quem já escreve ou para quem nunca escreveu, e lançar uma imersão, né? Como você passou por várias gerações da propaganda, e hoje a gente, né, o antigo redator publicitário, como a gente falou também em off aqui, é chamado de copyright, mas assim, existe uma diferença fundamental, né, tipo assim, antigamente esse redator publicitário ele só fazia texto para rádio, TV e tal, ou então editorial, né, parte impressa, tudo. E o copyright, que é voltado mais para as redes sociais, não é a mesma função? Por exemplo, em inglês, né, o redator publicitário sempre foi chamado de copywriter. Sim. Copywriter, né? Sempre foi chamado. Tem lá um anúncio, uma campanha, copywriter fulano de tal, art director fulano de tal, né? E aí, de um tempo para cá, no Brasil, adotou-se esse termo copywriter e copywriting focado pro digital. Eu acho, Betinho, que a essência é a mesma. É um cara escrevendo para passar a mensagem para alguém. Só que o digital, pelas plataformas, pela linguagem que tem e pela velocidade de consumo que o público tem, né? A gente escreve para o público, né? Não é para a gente. Sim. Né? Você tem realmente algumas variações, né, no texto, a questão de ser... de chamar atenção mais rápido do que você nunca precisou chamar. Com um texto mais curto. Um texto mais curto, embora o texto longo ainda funcione, isso é comprovado, de conteúdo, sim. Você escrever histórias, né, na legenda de um texto, por exemplo, ainda funciona, bons vídeos ainda funcionam com bons roteiros. A questão do CTA, né, o call to action, né, a chamada para ação, que é imediata ali no celular. Geralmente você vê a televisão, tinha lá, compre agora, você não sai, pegava teu carro, saia correndo para comprar um negócio no supermercado ou na loja, né? No máximo uma ligação para você ter uma informação, mesma coisa no jornal. Agora não, agora você tem de fato a condição de comprar na hora que você está vendo o anúncio. E outra coisa também que acho que é um diferencial é você também trabalhar o conteúdo, as frases, os títulos ou headlines, né? Uhum. O texto ou o copy, trabalhar também pensando nos sistemas de busca, né? Em ter alcance orgânico, em ter relevância quando você vai procurar. Outro conhecimento que é você saber, através do AdSense ou então de outras ferramentas, e eu acredito que um copyright deve ter isso, para você saber criar texto já pensando nas hashtags, né? No que é mais utilizado, no que pode ser mais encontrado pelo algoritmo. Exatamente, assim. Exatamente. Uma vez até numa aula num desses cursos de copywriting, uma pessoa, ela trabalhava, acho que na Mirante, um aluno, e comentou, eu fiz esse comentário, a questão da hashtag, de você aparecer mais, né, no Google, né? Sistema de busca é Google, né? Sim. SEO e etc. E aí ela fala assim, a gente está tendo um problema lá porque
estão querendo enquadrar tanto que tem que ter tantas vezes tal palavra para aparecer na busca, tem que ter tantas vezes tanto subtítulo, que estão formatando tanto os conteúdos que está ficando difícil para se escrever, né? Ou seja, cada geração tem seu desafio, né? Antigamente a gente tem o desafio de escrever um texto em 30 segundos, ou um texto que caiba numa página de jornal, né? Agora o desafio é você encaixar um conteúdo interessante, relevante, atraente, mas que ao mesmo tempo tem uma boa performance na busca das pessoas, do usuário, né, do internauta. Enfim, cada um tem seus desafios, mas foi uma coisa curiosa, né? Eu lá falando, tem que assim, vamos fazer de um jeito, né? São dicas, né? Também não vou falar de ensinar, o pessoal não sai um copywriter pronto, formado numa imersão de 8 horas. Né? Mas como você falou, a gente acrescenta conhecimento, Sim. dependendo do nível de conhecimento que a pessoa já tem. Tem gente que sai com a cabeça virada e tem gente que, legal, isso me acrescentou muito, né? Ok. O nosso último convidado, que é o Edmar, que até te citou aqui. Sim, sim. Ele estava comentando que o processo de criação ele é complexo e ao mesmo tempo é uma ciência, né? Que não é uma coisa, eu só sou criativo e vou fazer um texto legal. Sim, existe um processo que você no caso, que você segue assim na criação de um texto? Sim, sim. Acho que cada um tem o seu processo, mas eu acho que algumas etapas do processo criativo são muito, muito nítidas, né? E acho que é comum para todos. Primeiro, identificar, entender do que se trata, né? Sobre o que você vai escrever, sobre o que escrever ou desenvolver a campanha, seja o que for, né? Conhecer o produto, o serviço, o cenário, o contexto, isso aí acho que é o básico, né? O Washington Oliveto, ele fala que ele só conseguia sentar para escrever depois que ele conseguia praticamente exaurir o assunto, assim, estudar tudo, isso. Ler sobre tudo. Aí ele, não, agora eu vou sentar para escrever. Exato, que é a identificação do problema, né? O brief. E isso é uma coisa que eu acho legal, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que a propaganda, a publicidade, mesmo que seja no digital agora, é uma carreira que dá a oportunidade de você entrar em contato com universos totalmente distintos e sempre tem uma novidade, assim. Então você adquire um conhecimento sobre várias áreas, vários produtos, vários segmentos que às vezes você nem imaginava, né? Isso eu acho muito legal para uma pessoa que é curiosa como eu, né? E que acha que todo publicitário tem que ser, Sim. Né? Porque é muito, principalmente agora com o ChatGPT, né? É muito mais as perguntas que você faz do que as respostas que você tem. Então, e isso é interessante, porque você acha, tô aqui há 30 anos fazendo a mesma coisa, é a mesma coisa mais ou menos, né? Porque você vai mudando, às vezes, lógico, você fica muito tempo numa agência, você vai trabalhar 4, 5, 6 anos com o mesmo cliente e tudo, tem isso também. Mas, por exemplo, outro dia, um pouco antes do carnaval, fui visitar uma fábrica de lâmina de aço, que eu nunca tinha entrado, não sabia nem como funcionava. E é fascinante, porque você olha, como é que o negócio vem todo bruto, de repente passa lá por 3 máquinas, você tem uma grade, você tem um perfil. Esse negócio tudinho que tem aqui, ó. Sim. Enfim, você fala, cara, que fantástico, uma coisa que você nunca parei para imaginar isso, porque eu nunca precisei, né? Daí você vai ver como funciona para poder, né? Então isso eu acho fantástico. Então essa coisa de você, como você citou, Oliveto, né? Você organizar, né, o que se trata, a visão do cliente, a visão de concorrentes, a visão dos outros, para você começar a ir atrás, né, de referências não informativas, referências técnicas, referências estéticas, referências de narrativas, para você, e aí você junta com o seu próprio repertório, a sua própria experiência, que a meu ver é o principal pilar, né, do processo criativo, né? É o que você faz com tudo aquilo, né? É o que você faz com aquela informação, que você tem ali técnica e concreta sobre o produto e serviço, e mais todo o seu, né, a sua bagagem, o seu conhecimento técnico para transformar aquilo em alguma coisa, seja um texto, um título, um conceito de campanha, né? Eu acho que assim, que é a informação do produto, o repertório próprio e o conhecimento técnico, né? Você saber como transformar aquilo, saber que você precisa escrever, saber que um comercial tem 30 segundos, que um stories tem tanto tempo, que um reels tem tanto tempo, que uma página de jornal, que um outdoor, enfim, você tem conhecimento técnico. Mas para mim o principal ainda é a bagagem. Um exemplo que eu dou assim,
eu tive, sei lá, centenas de alunos, talvez tenha até chegado a milhares, né? E turmas, por exemplo, que tiveram nas faculdades ou nas pós exatamente o mesmo conteúdo, né? Os professores dão a mesma aula ano após ano, a mesma aula, entre aspas, assim, conteúdo, não, estrutura de conteúdo. Lógico que muda, atualiza tudo mais, né? Só que cada um leva aquilo para a vida de uma maneira diferente, né? Sim. Porque ela vai lidar com aquele conhecimento, vai explorar mais, vai explorar menos, vai se interessar mais, se interessar menos, vai somar a sua experiência profissional, vai somar a sua experiência pessoal, que pesa assim muito, né, no processo criativo, né? O publicitário, quando ele está indo no cinema, ele não está só indo no cinema, né? Quando ele está na praia, ele não está só indo na praia, ele está vendo o que as pessoas estão comendo, o que vestem, o tipo de boneco que estão usando, a música que está tocando no bar, tudo isso é repertório, né? Feeling pra gente, né? O advogado, o médico, ele vai no cinema, ele vai ver o filme e o cara vai no bar, vai tomar comer um caranguejo e vai voltar pra casa. É diferente, não vai ficar pensando muito, que um advogado, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou processar esse bar. O cara não fica pensando isso, eu acho. A gente vai absorvendo, mas é uma coisa natural mesmo, ao mesmo tempo é uma coisa natural, senão você fica louco. Não, e o olhar do profissional da área. Eu, como trabalho com audiovisual há muitos anos, eu já fiz essa comparação ao ir no cinema com um amigo, tal, com o pessoal. O meu olhar para o filme, ele é diferente de todo mundo. Claro. E aí eu vou para aquela parte mais técnica, mas assim, você, por exemplo, vai ver um filme, você começa a ver enredo, roteiro, como é que está sendo entregue isso no vídeo. De arte, trilha, é o olhar natural. Acting, né? É o olhar natural. A gente vai sendo, não é a questão do crítico, mas a gente vai se tornando mais exigente, com mais contato com esse mercado, né? Exato, Claro, sabendo os processos, né? Tem muita gente que não é da área, lógico, não trabalha com audiovisual, que tem um conhecimento profundo de cinema, de música, claro, né? Então, só a gente que tem isso, assim, parece que a gente... Não, é porque a gente... Só que é o olhar diferente. Porque é uma coisa que, por exemplo, que a gente... Acho que essa é a diferença. Vamos dizer que só a gente tem um olhar diferente, que pode ser meio pretencioso, mas tipo assim, a gente pode usar aquilo em algum momento pro nosso trabalho. Sim. Né? Porque uma cena, uma cor, um corte, uma transição, né? Pô, tem programas, filmes que revolucionaram a estética, né? A Matrix e tal, né? Muda uma chave na estética para tudo. E que depois vai começar a aparecer em comercial, né? Fatalmente vai começar a aparecer. Do Lucas, né? Do diretor, ele revolucionou uma era, e aí de lá para cá todos esses diretores vão revolucionando não só com a tecnologia, mas as ferramentas. O que vai inovando, não é à toa que hoje estão regravando alguns roteiros por causa da tecnologia, né? Avatar é um exemplo disso, que eles vieram com outra pegada porque a tecnologia avançou e hoje eles conseguem fazer determinadas coisas que naquela época não dava. Exatamente. Acho que o cara queria fazer, às vezes não conseguia. Ou seria inviável, né? Não, isso aqui dá para fazer, mas vai custar não sei quanto, etc. E essa diferença e acho que esse que é o ponto que a gente chegou aqui. E não só para cinema, mas para cinema, para série, para música, para livro, né? A gente que trabalha com o processo criativo, ainda que seja no audiovisual ou na escrita, tudo que você está consumindo de lazer, de cultura pop, né, de arte, você pode em algum momento você usar. Essa que é a diferença, né? Acho que tem pessoas de qualquer profissão, médicos, advogados, etc., pode ter um olhar super aprofundado sobre cinema, sobre série, etc. Né? Só que a gente pode de fato usar, né? Você vai numa exposição e olha, esse visual é legal, vou numa exposição, fotografo tudo, quando pode, né? Sim. E deixo lá, um dia eu posso, uma referência para... E acontece o tempo todo. O tempo todo, né? E são referências, inclusive, mais legais do que referência só de anuários e sites de propaganda, né? Porque isso é a referência da referência, né? Então, que eu também, lógico, a gente consome isso. Temos que consumir, claro, né? Você falou isso agora, eu lembrei que uma das primeiras agências que eu trabalhei aqui, né, foi a Imagine Comunicação. E aí tinha um setor dentro da Imagine que era exatamente esses anuários, que eram os livros e tal. O pessoal ia lá consultar, era caríssimo e tal. Exato. Ter referência era uma coisa cara. Exato. Você ter esses anuários era caríssimo. E aí eu lembro muito disso na agência, né, apesar de trabalhar na produtora, mas como era no mesmo prédio. E aí às vezes eu chegava lá na Imagine, e aí tinha esse setor lá. A primeira vez que eu entrei lá, eu falei, mas pra que é isso? Porque isso eu tô falando na minha era já, né? Não, isso aqui era o setor de referências que o diretor de arte tinha que ter. Tá? Eu falei, mas pra quê?
Porque eu já sou da época, né, do Google e tal. Eu falei, não, pra quê? Eu falei, não, porque a gente não conseguia ter referência. Não tinha. Era impresso, eram livros de referência de todas as melhores agências premiadas do mundo. A gente conseguia reunir nesse anuário. Eu falei, pra mim era um negócio muito doido isso. E olha, Betinho, que não era só para diretor de arte, né? Era para redator também, porque Sim. você tinha lá os textos. E inclusive até para produção audiovisual, porque, lógico, você não precisou usar desse artifício. Porque tinha lá, né? O anuário e tinha dividido os premiados de TV, rádio, outdoor, revista, etc. Então você tinha lá os storyboards, lógico, que a parte técnica não soma muito, mas como ideia, né? Você tinha lá o roteiro dos spots. E os anuários, essa é uma lembrança interessante também. É fornecido pelo Clube de Criação de São Paulo. Sim. Existia a sede do Clube de Criação lá em São Paulo, que ficava no bairro de Pinheiros. E muitas das vezes que eu fui para lá, já morando aqui, ficava na casa de um amigo meu que era pertinho. E aí toda vez que eu ia a São Paulo, algum evento, eu ia muito na Semana de Criação, que era organizada pelo Clube de Criação, que os caras internacionais e tudo, grandes publicitários internacionais, tipo o cara que fez a campanha do Mastercard, Priceless, o cara que fez o WhatsApp da Budweiser, era assim, um alto nível, assim. Então sempre que possível eu ia lá. E ia no Clube de Criação e tinha um esquema lá, umas pessoas que trabalhavam lá, que tinha um anuário que custava, sei lá, era R$250 cada um. Só que eu ia lá num horário que tinha uma pessoa ali, não sei o quê. Eu fiz uns 3 anos seguidos. E fazia um pacote, e eles, não sei o que eles faziam lá, que eles vendiam o anuário pra mim baratinho, assim. Vendiam, sei lá, por R$90, assim. E eu vinha com aquele peso na mala e levava nas agências e tal. Eu tenho muito anuário impresso, assim. Sim. E realmente era uma fonte, né? Agora você vai no site do CCSP, você tem lá o anuário todo. Mas era uma referência. E realmente essa questão de referência mudou e melhorou bastante. Livros de banco de imagem, não sei se você já viu isso. Livros do Medibank, livros do Shutterstock. Então, isso que eu te falar eram agora. Livros assim enormes que você tinha por assuntos. Business, Sim. Família, medical, agricultura. E a pessoa, vai criar campanha, vamos precisar de uma referência. Pegava uma pilha de livro e ficava olhando. Marcava com um papelzinho a foto ali para depois pedir o cromo para fazer a campanha. A primeira vez que eu tive contato com o Shutterstock, tu falou agora, eu lembrei. Lá na Paulista tinha, eu acho que, não sei, já fechou, era FENAC? FENAC, Pronto, uma vez eu entrei lá na FENAC, eu acho que no primeiro andar, né, tinha uma área lá só desses livros, das referências, dos anuários, aí tinha, só que do mundo inteiro. Eu passei uma tarde inteira sentado, eu fiquei de costas ali numa prateleira daquela, eu só pegava os livros e ficava vendo aqui, ó, folheando para ver essas referências, porque foi bem o início da minha carreira e a gente não tinha Vimeo, não tinha, né, não tinha essas coisas online e tal. Estou falando de 15 anos, 20 anos atrás. E aí a primeira vez que eu fui lá, eu me deparei com essa biblioteca gigantesca, com essa quantidade gigantesca de referência. E realmente, na verdade, é gostoso. É gostoso folhear esses livros, você vê muita coisa boa mesmo. Era trabalho de estagiário, né? Você tinha lá uma campanha que precisava, vamos supor, uma foto de uma família, na mesa de jantar, uma mulher na academia e um moleque brincando na piscina. Precisamos dessas 3 fotos. Ele pegava essa pilha de livro, ia logo na seção lá de família, tinha a parte health, fitness, Sim. Ia botando uns papelzinhos assim, selecionado, o diretor de arte, essa. Aí pedia pro cara, eu não lembro qual é o nome da função do cara, ele pedia os cromos para ser escaneado, ou sei lá como é que fazia. Não, nem escaneado, isso aí às vezes quem fazia era o jornal e a gráfica, né? Você colava o cromo ali no layout e tudo, né? Depois de um tempo, quando começou a ter scanner e tal, aí escaneava a foto e já voltava no layout bonitinho, já saía impresso o layout uma vez só. Mas era um trabalho assim, que é o trabalho que você tem agora no banco de imagem, né? Você bota lá, só que aí você descreve a situação agora, só que tá tudo né? online agora. Tudo online. E agora você ainda consegue descrever a situação mais perfeita ainda com Midjourney, com o outro que eu esqueci o nome, até citei aqui antes agora. Shutter? Não, de inteligência artificial. O ChatGPT? Não, de imagem. Tem o Midjourney que você digita lá uma imagem. Eu quero um koala andando de bicicleta no Pão de Açúcar. Ele te dá 4 opções de imagem com isso aí, né? Quer dizer, para você marcar um layout, para você mandar uma referência, né? Eu tô fazendo hoje a gente tem o Envato também, né, que faz isso. Oi? O Envato.
também faz isso. Não sei se ele monta imagens assim também? Que você... Também, cara, mas assim, dessa parte de inteligência artificial eu já vi algumas coisas, mas não sei te falar nenhum nome, assim. Mas eu já vi que até criação de imagens através de inteligência artificial para publicidade já tá... eu acho que é DALL-E, DALL ou DALL-E, agora esqueci, me fugiu o nome. Você bota uma imagem qualquer, eu quero a imagem do John Lennon pintado estilo Van Gogh, andando na Lagoa da Jansen. Ele te dá as imagens, assim. Lógico, nem sempre é uma coisa bacana. Como tá fácil a vida do publicitário que tá saindo da faculdade hoje. Você tem que ir refinando, né? Claro. Né? Até porque eu não sou diretor de arte, né? Tenho, lógico, bastante noção, né? Mas para você apresentar um conceito de campanha, por exemplo, né? Fazer um storyboard, por exemplo. Em vez de você pesquisar, trocentas fotos, o que você vai botando as imagens ali, você monta um quadrinho, ó. Depois a produtora que se vira aí para produzir igual. Resolve na pós. Resolve na pós. Bob, assim, a gente entrou já nesse papo de inteligência artificial e aí eu observo que vai virar tendência, né? O Google já até paralisou alguns projetos para poder começar a estudar melhor a inteligência artificial, porque é, de fato, um concorrente direto do Google. Sim, sim. E aí a gente entra aqui agora nessa parte de inteligência artificial voltada para o copyright. O ChatGPT, por exemplo, ele na verdade ele está sendo muito falado que ele pode virar um concorrente de várias profissões, né? Um concorrente direto de programadores, né? de redatores de copyright, tudo. Você enxerga esse chat como um substituto ou ele vem para somar como uma ferramenta a mais que o redator publicitário, o copyright, ele pode utilizar? Como é que você vê isso? Eu acho que ele chega como uma ferramenta. Eu acho que vai tomar o lugar de muita gente. Isso eu acho. Sim. Né? Acho que ele vai tomar o lugar de profissionais que talvez se acomodem, né? se encostem na ferramenta. Eu vejo da seguinte forma. Como eu estou trabalhando com o ChatGPT, como um assistente, como se fosse um estagiário meu próprio. Como eu tenho eu presa, Sim. Eu contratei o ChatGPT para me ajudar, né? Só que, por exemplo, como a gente estava falando antes, você colocar lá, eu sou um social media e preciso escrever e atendo uma clínica cardiológica ou uma pet shop, me dá 12 sugestões de conteúdo. Ele vai dar lá 12 sugestões de conteúdo. Aí agora eu quero que você esmiúce, se aprofunde cada um, escreva uma legenda para cada um. Ele vai escrever. E Sim. Pronto. Então, uma empresa, várias empresas podem mandar vários redatores, copywriters e social media embora e fazer isso. Sim. Só que você vai estar usando isso aqui do ChatGPT, né? Sim. Você tem como esmiuçar mais para ele de fato te ajudar. Porque um texto que ele traz pronto, ele vai depender muito de como você conduz. Ele pode ser considerado uma pessoa, uma persona, um avatar. Né? Você pode dar nome, inclusive. Né? O meu assistente tem nome. Né? Você seta ele como Não é Hermione, né? Não é Hermione. Infelizmente é uma cadela que faleceu. Sim. Mas é o nome de um Beatle. Mas, enfim. Então, a maneira como você conduz, você tem como setá-lo para ensiná-lo como ele pensa, né? Como ele pensa. A partir daí, você fazendo as perguntas que você quer, você consegue extrair o máximo dele, para não ficar um texto duro igual a outros milhões que estão sendo feitos. Então, você tem como explorar mais do ChatGPT do que simplesmente você dar uma tarefa para ele e seguir ipsis literis do que ele falou. Até porque ele não é atualizado, parece que o banco de dados deles vai até dezembro de 2021, se não me engano. Sim. E outra coisa, aí tem também o toque pessoal. Acho que nenhuma máquina nunca vai substituir a capacidade do ser humano de criar e dar um toque pessoal. Né? Então, vamos supor que essa pessoa criou lá um texto, uma legenda para um post de uma pet shop. O trabalho do cara é chegar e melhorar, conferir dado, etc. Mas você tem como municiar e fazer com que ele crie-se o mais próximo possível do que você estaria pensando. Você pode colocar no ChatGPT para ele fazer um texto, por exemplo, que cite fontes de pesquisa e você colocar as fontes de pesquisa que ele quer que cite, por exemplo.
né? Por exemplo, tem limitações no chat GPT no sentido de trazer essa informação. Um exemplo, isso eu fiz. É você perguntar para ele sobre uma pessoa. Uma vez eu fiz essa pergunta, ele falou assim, a gente não... o chat ele não pode contar a vida de uma pessoa, descrever a vida de uma pessoa. Eu vi esse limitador nele. Não sei se é uma regra da inteligência artificial, mas tem coisas que ele limita. E já essa questão da validação da informação, de fato o ser humano ele vai precisar sempre checar, né? Não vai sempre poder utilizar essa ferramenta para ser uma coisa automatizada ou através de chats de atendimento, que são os autobots hoje que tem nos sites, né? Que também pode ser uma outra maneira de usar através do atendimento da empresa, substituindo um telemarketing. Assim, ele vai ser usado, a gente sabe que vai. Sim. Mas é uma máquina que também pode cometer erros por não ter essa empatia com a vida real. Como é que você vai personalizar um atendimento de uma empresa com chat se ele não está realmente entendendo o que está sendo falado ali? Exato. Esse é o ponto, Betinho, que eu tenho observado, estudado, praticado. Você tem que ensinar, né? Por 2 motivos. Primeiro, para que ele pense do jeito que você pensa, que ele agregue a sua experiência, né? Então, você falar assim, ó, eu sou um médico e estou escrevendo um conteúdo sobre vacinação de cães. Isso vai vir uma coisa. Agora eu falo assim, eu sou um publicitário e estou escrevendo conteúdo sobre vacinação de cães. Vai vir outra coisa. Sim. Então você vai setando, né, fazendo um setting para ele pensar da maneira como você pensa, ou ele melhor consegue até, fazer dessa forma? Da maneira como aquele conceito de campanha está sendo desenvolvido. Exemplo que eu dei agora há pouco, né? A gente tinha um conceito de campanha criado e estamos criando uma série. E eu falei, isso gera algumas situações de histórias para esse nicho de cliente. Mas eu já tinha feito várias etapas, assim, já fui mostrando o que era, como era a empresa, o tempo, qual era o conceito da campanha, etc. Ou seja, ele me ajudou nisso. Agora, o conceito da campanha não foi ele que criou, né? E aí ele me deu, 12 sugestões, das quais 3 ou 4 foram válidas. E aí, lógico que daí te dá mais ideia para outra. Como se estivesse conversando realmente com alguém, como se estivesse fazendo um brainstorm. Aquela situação tá aqui, muito gostosa, muito legal que o Edmar lembrou, né? A gente na mesa lá, eu, Bob, Spot, Danilo e tal. É isso, só que às vezes você não tem a pessoa ali do lado. Então, me dá umas ideias. Ele vai te dar 10, você vai tirar 3. Eu gostei dessas 3, daí você vai te puxar outras coisas, né? O feeling vai ser sempre do ser humano. Exatamente, eu acho. É um assistente, né? Sim. Ou, por exemplo, uma das empresas que eu tenho contrato é uma agência de marketing digital lá de Curitiba. Eles trabalham muito com a área médica. Aí eles me mandam vamos aqui, precisa fazer um artigo, e eu escrevo artigos para os blogs das clínicas que eles atendem. Precisa fazer um artigo aqui sobre, sei lá, reprogramação biológica, Theta Healing, microfisioterapia, constelação familiar, algumas terapias alternativas. Sim. Né? O que eu fazia até não ter o meu assistente, contratado o meu assistente ChatGPT. Eu tinha que pegar, 6, 7, 8 artigos, ler, entender aquela coisa que a gente estava falando antes. Sim. Né? Entender do que se trata, eu começar a fazer uma linha de raciocínio, né? Aí você pega, lógico, fonte de um artigo, de outro já existente, eu não conheço o assunto. Sim. Às vezes até para validar a informação do chat. Às vezes, quando tiver uma fonte bacana. Não, eu estou falando até o roteiro antes. Até porque muitas vezes o famoso briefing, né, é uma entidade que eu sei que existe, que eu já vi algumas vezes, mas é uma entidade que nem sempre chega assim, na mão do publicitário, do criativo. Né? Tipo roteiro, né? É uma entidade que às vezes chega aí, né, Betinho? Por aí. Então você tinha que fazer. E às vezes a pessoa gravava um áudio às vezes de 40 segundos, beleza. Daí eu consigo tirar uma base e vou complementando. Agora, esse trabalho agora, esse trabalho bruto, pesquisa bruta, eu posso passar para o ChatGPT. Eu falo, eu trabalho assim, sou um copywriter assim, fulano, e eu preciso escrever um artigo sobre Theta Healing, reprogramação biológica, né, constelação familiar, esses que eu citei anteriormente. Aí ele vai me dar um bruto, número de palavras, número de caracteres, alguma coisa, ele vai me dar um bruto. Beleza, já me tirou 3, 4 horas de trabalho. Aí eu vou lá,
lapido, valido uma informação ou outra, somo com a informação que se eu tiver recebido do profissional ou da agência. Sim. Aí tem que divido em subtítulo, boto as palavras-chave, boto o lado pessoal, os CTAs, né? Faço link com outras. Aí sim, aí é comigo, mas assim, ele já me ajudou em umas boas horas de trabalho. Né? Você economiza horas de trabalho utilizando a pesquisa dele, né? Por isso que não sei se pode falar aí do curso que vai ter na UNDB, claro. Que é o curso que vai ter na UNDB, um curso de imersão de copywriting avançado, que é justamente isso, né? Como você usar a tua criatividade, porque você não pode tirar o fator humano de maneira nenhuma, a meu ver, né? Para aumentar a sua produção, ou seja, você poder produzir mais. No meu caso, que eu trabalho com volume, com vários clientes, isso vai me poupar tempo. Olha, vou entregar um material pior de maneira nenhuma, vou entregar mais rápido. O trabalho que eu tinha de ficar, às vezes, 2 dias pesquisando Google, várias fontes, etc., eu vou fazer em bem menos horas, porque também aquela coisa, eu vou extrair do meu do assistente, né, do chat GPT, eu vou extrair, né, simplesmente escrever lá 2 frases e vai ter o texto pronto. Esse aqui é o texto que eu vou entregar para o meu cliente, nunca que eu vou fazer isso. Né? Pode ser um ponto de partida, vai me poupar horas de trabalho. Na hora de apresentar um conceito criativo também, como eu falei, com imagem, em vez de eu pegar várias imagens de Shutterstock e montar e ainda escrever, na verdade é essa imagem, só que é assim, é essa foto com esse fundo, etc. Eu posso botar lá no Midjourney ou no DALL-E, se não me engano, ou DALL-E, desculpa quem estiver ouvindo, me corrija, embora não seja ao vivo, ele vai me poupar tempo dessa procura e vai me entregar umas imagens até meio toscas, um rafizão. Mas é o suficiente para depois a agência, a produtora desenvolver, o diretor, né, se for um caso do storyboard, desenvolver a cena melhor. E que eu gastaria às vezes um dia e meio, 2 dias só procurando referência para aquilo. Por isso, assim, como usar a criatividade para aumentar a produção. Né? Esse curso, ele vai ser presencial. Ele é presencial. Esse presencial vai ser dia 1º de abril, verdade, real, né? Não é brincadeira. Lá um dia, né? Na UNDB, exatamente. Um dia inteiro, 1 hora de intervalo, 1h30. Aí, no caso, esse curso, você vai mostrar na prática durante o curso, ou é um curso mais teórico, a mistura dos dois? Mistura dos dois, né? Eu tenho um embasamento sobre copy muito rápido, né? Eu já estou chamando de copywriting avançado, que eu não vou entrar muito nas minúcias do copywriting em si, como eu fiz nos cursos anteriores, lá nas 3 ou 4 turmas de copywriting que tiveram lá na UNDB. Né? Uma geral do que é a ferramenta, né? bem breve. Isso aí é uma coisa que a gente sente muito na hora, né? Se o pessoal já estiver afiado, a gente já vai. E aí realmente mostrar algumas dicas assim, na prática de realmente como explorar bem o copyright nesse sentido que eu estou falando. Assim, deixar sempre um copywriting pessoal, né? Humano, né? Mas como você conseguir extrair para cada objetivo que você tenha, para cada tarefa que você tenha, né? Como você setar o chat para atender uma categoria de produto, de serviço, a tua empresa pessoal, o teu blog pessoal, seja o que for, né? Ou seja, é como usar a sua própria criatividade, que todo mundo tem, né? Para aumentar a produção, ou seja, para te facilitar, como eu falei. É um trabalho que eu tenho que pesquisar um dia inteiro para entender uma terapia alternativa. Eu trabalho 1 a 2 horas com o chat e para ser uma coisa bem precisa, né? E ele me entrega uma coisa, ou seja, de 4 horas meu trabalho passou para 1h30. Isso é bom. Você bota isso num dia, você escreve você pode escrever 6 artigos num dia, em vez de escrever só 2. Passa uma semana, uma campanha, por exemplo, que você vai usar, não para criar o conceito da campanha, lógico, seria, enfim, mas para ajudar em momentos da campanha, como eu falei, uma websérie, me dá sugestão. Enquanto ele está trabalhando, eu estou fazendo outras coisas. Se bem que ele trabalha, ele faz na hora ali, vai conversando com você na hora, né, como você sabe. Ou seja, para pontos da campanha, por exemplo, né? Ou até de como dividir conteúdo, né? Você tem como formatar, inclusive, até chegar em formatos que você quer
aquele conteúdo, se você quer stories, se você quer um carrossel, né? Mas só que aí você tem que... Só que não é assim uma coisa, você escreve lá em 2 linhas ele vai fazer tudo pronto. Não, você tem que ir condicionando. Você tem que fazer ele entender do que se trata, qual o produto, qual o contexto, etc. E aí você vai... Ou seja, é uma coisa que você vai... em 1 hora eu vou desenvolver 8 roteiros e 6 carrosséis. Não é assim também. Não é assim. Pode até ser, mas vai ficar... vai ser um mau profissional, vai ser um mau uso do como existem os maus profissionais que só copiam, faz só Ctrl-C, Ctrl-V e são muito rasos, né, no trabalho que eles entregam, né? O teu curso, então, ele é direcionado para praticamente todas as idades, né? Porque a curiosidade da utilização do ChatGPT, não só na nossa área de publicidade, mas ele entra no jornal. Ele, na verdade, ele entra em todo mundo exatamente, que quer utilizar o chat para conteúdo, é pesquisa. Exatamente. Né? Embora a gente esteja mais voltado, lógico, para a área de comunicação, para conteúdo, mas eu imagino que, sei lá, advogados usando... Ele tem um caso que, ao invés de ele pesquisar, sei lá, jurisprudência, ele pode botar no chat e ter isso... É a pesquisa bruta que eu estava falando, né? E ter isso uma agenda muito mais rápida. Ok, já faz um super filtro. É uma grande ameaça para o Google. E a partir daí, o advogado começa a trabalhar pontualmente. Isso aqui é interessante, isso aqui é interessante. Não, isso aqui não tem nada a ver com o meu caso. Porque tem outro detalhe também, né? É uma inteligência artificial compartilhada, né? Não é só o que você bota aqui. Ele vai buscar no mundo todo. Sim. Então pode trazer coisa que não tem nada a ver com o que você está falando. Por isso a importância realidade diferente, né? Realidades diferentes, informações diferentes, expressões, né, diferentes que não tem nada a ver com a sua realidade. Então a importância de você filtrar, a importância de você ensinar mesmo, né? Catequizar, adestrar o assistente para pensar como você em cada job e trabalho que você está fazendo. Sim. Né? O curso ele vai ser dado aonde? Qual é o local aqui em São Luís? Ele é no núcleo de pós-graduação da UNDB, que fica ali no Golden. No Golden Shopping. Exatamente, ali acho que no 2º andar. É no andar do cinema e da sala, da praça de alimentação. Não, porque uma estrutura super legal ali. Para quem tiver curioso pelo curso, eu vou colocar o link na descrição, tá, da postagem. Legal. Ela vai entrar esse episódio ele vai entrar 1 semana antes do curso. Mas eu acredito que vai dar tempo o pessoal buscar aí, se não a gente tiver com a turma lotada, né? Assim, tem limite de alunos? Como é que tá lá a sala? Se lotar, a gente faz outra, né? outra, exatamente. Aí depois faz o avançado do avançado. Né? Enfim. Não, show de bola. Bob, eu queria mudar um pouco de assunto agora. Claro. Para você mostrar pra gente alguns trabalhos, prêmios que você ganhou com a publicidade. Legal. Você pode abrir pra gente aí, David, o Vimeo do Bob? E aí a gente vai mostrar através de vídeos. De vídeos. Legal. Vamos fazer um podcast multimídia, né? Multiplataforma, né? Você quer mostrar qual primeiro aí? Eu gosto muito desse case aqui do que tem a Tainara aqui, G. Porque não é só um vídeo de São João com a Tainara, né? Esse foi um dos trabalhos que eu mais... dos mais recentes, eu digo, né? Que tem registros que eu mais gostei de participar. Aí eu falo um pouquinho, depois a gente pode dar o play, né? Sim. Que foi o reposicionamento do estado do Maranhão como destino turístico, né? Tinha sido feito um trabalho há muito, muito tempo atrás, no final dos anos 90. E aí, quando eu fui para Clara Comunicação, a gente estava atendendo a conta do governo do estado e surgiu esse trabalho, esse desafio, né? E não é só uma questão de uma marca e um slogan, é muito mais que isso, né? Uma identidade visual, tem que ter investimento para levar essa marca para os locais, né? Para as mídias online e físicas, todo um trabalho na ocasião da Secretaria de Turismo, né? Na pessoa do secretário adjunto, que era o Hugo Paiva, uma pessoa muito, muito bacana, Cristiane Miller e tal, que abraçaram muito essa causa e confiaram muito no nosso trabalho na época. E teve sim, né, claro, um novo logotipo, né, do Maranhão, usar só para fins turísticos, né? E foi uma campanha muito grande, teve anúncio nas revistas de bordo, teve anúncio... Essa campanha foi antes da pandemia?
Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Esse São João que a gente vai ver daqui a pouquinho foi o último São João antes da pandemia e que ano passado teve de novo, né? Sim. Mas a marca, ela foi antes. A marca ela foi continua. lançada em 2017 ou 2018. Ah, né? entendi. E aí, todo um trabalho assim de você levar a marca para feiras de turismo, de você capacitar e preparar os destinos para receber os turistas, uma coisa que que eu estava falando ainda há pouco, né? A gente entra em universos que a gente não tem nem noção, né? Você bota a propaganda aí e deixa a galera vir. Que acabou, né? E é uma frase de um publicitário famoso, não sei se do Alex Perissinotto, que diz que acho que o Edmar falou isso. Ou não sei, ou foi o Oliveto. Enfim, olha as comparações. O nível é tudo isso aí. São referências. Todas as referências. Que é o seguinte, que a propaganda ajuda um produto ruim fracassar mais rápido. Sim. Né? Que vai todo mundo comprar, vai todo mundo ver, e de repente a coisa é uma porcaria, ninguém compra mais, de uma hora para outra todo mundo comprou e todo mundo parou de comprar. Sim. Né? E aí tem todo um trabalho de preparar o pessoal de restaurante, o pessoal de hotel, tem que fazer lobby, não lobby no mau sentido, lobby no sentido de articular com as empresas aéreas para ter mais voos para cá. Não adianta simplesmente divulgar e a pessoa não ter como chegar, não ter onde ficar, né? Principalmente nos destinos menores. Então isso é muito envolvente, assim, né? Uma comparação mais tosca é tipo, você tá preocupado com as mesas do restaurante, os talheres, tudo, mas não se preocupa com a cozinha. Com a cozinha, com o garçom, com o chefe, enfim. Com a fachada do restaurante, com a rua tá toda esburacada e o cara não consegue chegar, não vou lá que lá com a segurança, sei lá, enfim, exatamente, todo um aparato. E aí foi feito o trabalho, foi apresentada a marca na ocasião, né, o governador aprovou e tudo, e na sequência, logo no ano seguinte, a gente tinha tentado já um ano fechar com a Tainara, por algum motivo não rolou, e aí para o São João de 2019, a gente trabalhou com ela no sentido de divulgar o Maranhão como um todo, mas com o gancho do São João. É tipo como se fala assim, o Maranhão é sensacional, no São João então é mais do que sensacional, né? Então deu um match super legal na ocasião, né? Ela não precisa falar nada. Ela já tem esse trabalho muito bom com o São João também no Maranhão. Que ela fazia, né? Por isso é uma coisa, né? Simplesmente botar uma celebridade para falar. Ela já tinha a ver. Ela já validava o Já validava aquilo, ela uma produtora de conteúdo já bastante conhecida e que já vendia, entre aspas, né, no sentido de divulgar muito Maranhão por conta dela, por conta do jeito dela, né? Então, e aí a gente criou o carro-chefe da campanha, foi um filme e brincando, aí tem os detalhes aí de produção, né? Ela tinha uma agenda apertadíssima para gravar, né? Para gravação. O meu destino preferido, minha terra, meu Maranhão de encantos. Eu quero botar o pé naquela areia, lá nos Lençóis Maranhenses. Pense no deserto cheio de lagoas transparentes. De lá eu vou pro Delta do Parnaíba, onde tem praias, dunas, rios, só paisagem massa. Tem também um momento aventura a parte dela, na Chapada da Mas ela eu acompanhei, a gente bateu o texto, até porque ela tem um jeito muito peculiar de falar, né? Então a gente fiz um texto base e ela botou os cacos dela, porque eu não quis botar para não ficar forçada. A pior coisa que tem é a gente querer forçar, né? Acho que o Edmar falou isso também, né? Aquela coisa de o tanto de campanha que tem falando, é pequena, minha irmã, não sei o quê, né? E aí eu botei um outro bordão dela e falei, você tem que falar isso aqui, mas fala do teu jeito, né? Sim. Uma outra coisa que você tem que falar o slogan tem que falar. Pode falar São João, não, tem que ser São João do Maranhão. Isso tem 2 ou 3 pontos ali que são imexíveis, tá, Tainara? Mas aí o resto você fala. E ela tem um jeito de falar, ela transformou e. Criadora de conteúdo, ela isso, tá rápida, lógico, né? Eu vou ficar falando a hora que ela tem que falar minha irmã ou Kill, né? Enfim. Sim. Então isso é com ela, né? Sim. E algumas imagens também foram a ideia também seria levá-la para gravar em todos esses lugares, mas também não foi viável, né? Então tem um pouco aí já de banco, né? A gente citou até desse aqui, né? Esse aqui é o vídeo, David, que apresenta a marca do Maranhão. Ele é bonitinho. Dá um play nele aí. Ele é bonitinho também.
que é um vídeo curtinho que mostra a inspiração, né? A referência de como surgiu a marca do jeito que ela foi. Mostrando, né, os traços, né, da marca que formaram Legal. a marca. Quem foi o que fez a criação dessa marca? Então, às vezes já me perguntaram isso e eu falo que às vezes foi em 2 ou 3 mãos, mas é porque foi verdade, assim. Quem teve a ideia do traço inicialmente foi o Jovelino Furtado, né? Sim. O mestre dos mestres. Inclusive, ele, além de ter feito a marca da Centopeia, ele tá fazendo um rebrand da marca da Centopeia agora. Depois ainda está em off, mas depois eu te mostro, ficou muito bacana. Ah, legal. E aí teve um momento aí, uma situação que queriam inserir um elemento ou outro aí, e aí o Jovelino fez alguns rafes e depois ele teve que começar a conduzir um outro trabalho importante, acho que é a marca do São João, talvez, que ele era o melhor de todos os tempos nisso aí, sem dúvida. Sim. E aí ele direcionou para outro DA, que foi o Joelson, Sim. mas sob supervisão dele, né, e mim, assim, de dar esse último arrematezinho, assim, né, depois que o pessoal fez, daí ele deu o arremate final. Então foi realmente uma marca criada, exatamente, em 2 ou 3 cabeças aí. Eu acho que até o elemento de São Luís, que ficou assim, o que colocar e tudo, né, que seguisse o conceito, né, não tentava botar um azulejo aí, né, a gente tá falando com elementos grandes, né, dunas e morro e tal, até que chegamos aí no mirantezinho. A marca não surgiu do nada, ela vem de várias reuniões, de conceitos. Exato, às vezes são estudadas 2, 3, 4 marcas até se chegar àquela marca final. Então ela conta uma história, né? Exato, E nesse trabalho, por exemplo, é uma condução muito bacana por parte do cliente, né? E mesmo eu não sendo designer diretor de arte, tenho uma noção pela experiência, e às vezes você tentar, que às vezes pode contribuir muito, né? A maneira que você tenta passar para os DAs, né, o que o cliente está querendo, e até porque referências se somam, claro, não tem como competir com o número de referências e experiências que tem um Jovelino, por exemplo, né, ou o próprio Joelson, que é um cara mais novo, ou outros diretores de artes, mas também ao mesmo tempo eu já vi coisas que eles também não viram, porque é a experiência pessoal e repertório de cada um. Então você pode somar, você pode, eu vi uma vez um pôster que tem esse traço aqui, que pode dar um estalo, realmente isso aqui dá pra, ou seja, então é uma contribuição, né? E fora que a marca soma, e a marca tá dentro de um contexto, né? Não é só o desenho, né? Um contexto do slogan. Então o slogan fala Terra de Encantos, então temos que mostrar muitas a terra, temos que mostrar terra e temos que mostrar encantos, né? Então tem todo um trabalho, e fora toda essa base que eu falei, né? Essa retaguarda do trabalho da secretaria e todo o material impresso ficaram lindíssimos, os kits promocionais ficaram lindíssimos, sabe? Aquela coisa com mousepad, caderninho. Os desdobramentos, né? Exatamente, os desdobramentos ficaram assim, sensacionais, assim, ficou assim. E aí foi premiada, né? Foi um Grand Prix no Colunistas Norte-Nordeste, acho que 2018, né? Como a categoria de branding para empresas, né? Ou instituições, no caso, o governo do estado / a Secretaria de Turismo. Eu vou divulgar teu Instagram depois, tá? Tá bom. Eu posso divulgar? Pode. É o mais profissional ou é pessoal? É engraçado, né? É a casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Eu não fico trabalhando conteúdo no meu Instagram, assim, eu faço para os outros, e até nem é muito minha especialidade, né? Já fiz muito, mas agora já estou no outro viés, né? De fazedor de conteúdo para rede social, né? O digital já está também criando os seus próprios
departamentos, né? Então o meu, eu misturo um pouco de tudo. Eu boto nadando, boto meu gato, boto minha filha, boto uma viagem, boto o show de rock que eu fui, né? Semana passada, inclusive. Boto coisas de trabalho também, divulgo meus cursos em plataformas e espaços importantes para discussão de comunicação, propaganda e audiovisual. Então não tenho, sabe, muita gente fala, pô, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Pô, por que não? Eu faço pros outros, assim. O pouco que eu faço de rede social pros outros ainda já me, sabe, já me ocupa. Lógico, eu penso, né? Lógico que tem que fazer um copy, um texto bonitinho, né? Tudo, escolher a melhor foto. Então, abre pra mim aí, David, esse Instagram aí do Bob, vamos ver umas coisas aí. O presidente da República na ocasião tinha feito um comentário muito infeliz acerca de dizer que os turistas podiam vir aqui, que iam ser muito bem recebidos, que as mulheres iam receber muito bem. Um comentário altamente machista, preconceituoso. Inclusive, acho que, se não me engano, falava especificamente do Nordeste, né? Pode vir aqui pro Nordeste, as mulheres que estão esperando vocês e tal. E na ocasião a gente fez... isso bateu lá no governo do estado na ocasião, e de antemão pediram para criar uma resposta, né? Já que a gente estava dando quase que o start numa campanha eu não lembro se a campanha da Tainara já estava no ar lá fora, não, de fato não lembro. E aí eu lembro que eu estava na sala de espera, acho que numa consulta, e o dono da agência ligou, e aconteceu isso, eu lembro de eu pedir uma caneta, um papel ali para recepcionista, comecei a escrever coisa, em 40 minutos eu chego aí, vou escrevendo alguma coisa aqui e tal, né? E acionei a equipe, né? Os redatores na época tal, para a gente tocar. E foi super legal que a gente fez um post, depois se der para botar o insertzinho aí, que fala as atrações do Maranhão estão à sua disposição, mas as mulheres não. É uma coisa bem assim, não estou recordando o texto. E teve uma super divulgação, o governo do estado postou, muita gente compartilhou, a gente criticou também, enfim, sempre tem. Aqui os sites tipo Quebrando o Tabu divulgou, enfim. E aí que foi muito interessante, um fenômeno que vários outros estados do Nordeste começaram a fazer também. E assim... eu não entendi nem que foi um plágio, porque alguns usaram exatamente a mesma frase. Quer dizer, é um plágio, mas ao mesmo tempo não é. Virou uma campanha replicada. Criou um pequeno movimento, assim. Naquela coisa, lá o estado da Bahia, lá a agência, que eu vim do Maranhão, vamos fazer aqui que ninguém vai ver. Não foi isso, todo mundo vai ver, claro. E teve, sem brincadeira, uns 4, 5, 6 estados daqui, inclusive do Sul. Santa Catarina fez, ou a cidade de Florianópolis, então Espírito Santo fez, ou seja, o pessoal também pegou corda, não só pro lado do machismo, e não só do lado do machismo e o preconceito com o Nordeste que a ideia é boa, e o time, né, também. Foi, não, o time veio deles, né, assim, acho que ninguém, não sei quem viu, se foi alguém... Acho que foi alguém lá os caras escutam, né? Eles têm lá a assessoria de imprensa, monitoramento, que viram a fala infeliz do presidente. Então, acho que coisa de 2 horas a gente botou o negócio no ar. E chegou o fim de semana, começou vários, pô, muito bacana, assim. E a gente vestiu com a campanha do Maranhão Turismo, né? Porque ele falava de turistas, a fala do presidente foi essa, do ex-presidente, falava de turismo. E foi sim uma oportunidade, só que assim, oportunidade, você ser oportunista nem sempre é uma coisa negativa, né? Você está sendo oportunista porque o cara deu... O time. Exatamente, o time e a causa é justa, é nobre, né? Não tô explorando a desgraça, uma notícia negativa de ninguém, estou explorando exploramos, né, uma fala infeliz do presidente que tem tudo a ver com o nosso produto, né, o nosso cliente, e no momento que estava vivendo na hora, que era justamente divulgar o turismo, né? Mas na cabeça uma pessoa que recebe lá fora, né? Venha para o Maranhão, venha para a Bahia, venha para Fortaleza, e o presidente fala, vem para cá que a mulherada está à disposição, assim, né? Ou seja... E tantas outras frases infelizes, né? Exato. Essa foi mais uma apenas, né? Exato. Infelizmente eu esqueci de botar o link aí, depois eu boto no... Esse que a gente tem aí do teu Instagram, você pode abrir aí, David, pra gente? Esse novo modelo meu, né? Sim, exatamente, essa marca do Museu então, do foi do Museu do Reggae, na inauguração.
também um briefing muito legal, um trabalho muito legal. Um projeto também feito pela Clara na época, né? Também na Clara, exatamente, que também foi premiado, né? A marca do Edu Martins, né? E a oportunidade que foi dada pra gente através do Ademar Danilo, né? Que é o nome do reggae aí, aqui no Brasil e mundialmente. E o museu é muito legal, né? A proposta é legal, acho que é o único museu do reggae que existe, além do que tem, ou de alguns que tem lá na própria Jamaica, né? E ganha aqui bronze, categoria branding e design corporativo. No caso, esse trabalho aí que tu fizeste foi voltado para a criação da marca, ou a parte, o layout interno também do museu foi criado por vocês? Também. Toda Exatamente, a exatamente. Todos os painéis. Agora talvez tenha mudado alguma coisa, mas na ocasião, né, os painéis externos ali, foi tudo arte nossa. E aí que entra, que eu falo, né, um pouquinho da experiência mesmo, não sendo designer, ou diretor de arte, mas de você ter visto coisas em outros lugares e que você pode, isso aqui pode buscar. E essa marca eu acho super feliz, assim, bem bacana, é simples, de estudo, né? Sim, nós já usamos, né, a Centopeia que eu falo, o cenário já deles como para gravação de alguns comerciais, documentários. A gente já usou também para alguns testemunhais assim do pessoal do reggae. O ambiente lá é fantástico assim para gravação. Não, com certeza. Essa campanha aqui é da vacinação, da época, né, da pandemia. Isso, exatamente, produzida por aqui, né? Sim, pela Centopeia. Que é o diretor na época foi Isaac, né? Foi Isaac, Isaac. E que foi a brincadeira, né? Vamos arregaçar a manga. A coisa do junto, né? Não adianta só trazer vacina, não adiantava só, né, fazer campanhas, né? A galera tinha que comprar a ideia. Sim. E como existia uma corrente meio contra aí, né? Vamos compartilhar, não a responsabilidade, mas tipo assim, né? A consciência de que, né? Quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas vão ser contaminadas e tudo mais. Então a brincadeira do arregaçar a manga tal, e juntos, né? De fazer a contribuição de cada um, né? Mas você percebeu que no nosso papo, não querendo entrar em política, mas já entrando, quanta coisa errada teve no governo passado e que a comunicação tinha o trabalho de explicar, né? Exato, já é um mau sinal, né? A pessoa tem que se explicar muito, passou. Ou desfazer, né? Já é complicado, já é um mau sinal, né? Uma comunicação tem que gerenciar a crise o tempo todo, né? E pedir desculpa e justificar. Imagina os assessores de comunicação. Muito embora também, né, Betinho, assim, até para não estender muito o papo da política, mas assim, parece que a pessoa também não ligava muito, assim, né? Tipo assim, né? Falava, é isso mesmo. É diferente você falar acho que, lógico, todo governante, todo presidente tem atos falhos, né? Falam coisas que mal colocada, ou uma campanha que não é muito bem recebida por algum motivo, ainda mais agora que existe, né? Realmente uma consciência muito maior sobre vários temas, vários aspectos, né? Da sociedade em relação à sexualidade, a racismo, a religião, de direitos humanos e vários, né? Ou seja, o pessoal fala policiamento, mas eu não gosto desse termo, é uma consciência mesmo, né? Então, só que a pessoa está sujeita num discurso, num programa de televisão, tem um ato falho, todo mundo está sujeito, né? E só que a pessoa ali parecia que falava e não era isso mesmo, depois falava de novo. Não sei se o pessoal corria para consertar. Enfim, passou. Enfim. Deixa para lá. Enfim. Né? Isso aqui rendeu um trabalho que a gente teve muito orgulho, que foi um postzinho assim, que deu muito orgulho pra gente fazer. Enfim, como você fala, né? De toda coisa ruim tira alguma coisa boa, né? Enfim, cada um tem seus interesses, seus ideais, suas realizações que acontecem em meio às crises. Por último, eu tenho uma curiosidade já faz muito tempo. E se eu não comentar isso aqui, já que a gente está indo para a reta final, vão me cobrar. O que é a aula da vela? A aula da vela. Bem, a aula da vela é uma dinâmica que eu faço em sala de aula. Eu vou falar, um momento tem que falar, né? Você tem que falar, cara, você não pode esconder. Eu tô me sentindo aqueles caras, tipo assim, o pessoal perguntando pra seleção de 98 lá, pro Bebeto, pro Edmundo, vem cá,
a seleção vendeu a Copa pra Nike, eu tô me sentindo esse cara. Você vai contar ou não vai essa história? Vou. A aula da vela, ela se origina inspirada numa referência que um colega meu de São Paulo deu, Paulinho Samar, publicitário também e tal, né? Que ele comentava de uma dinâmica que ele fazia, e eu falei, pô, isso aqui pode ser legal para uma aula, né? Então comecei a ministrar essa aula primeiro nas cadeiras de criação ainda da Faculdade de São Luís, e depois levei para o SEUMA na aula de redação, que também é um processo criativo, né? Sim. E coloquei também em algumas aulas, num dos cursos livres de copy que eu fiz, eu arrisquei fazer, né? Só que aí não usei a vela de verdade, porque as salas do NDB tem sensor de incêndio. Sim. Então não ia dar muito certo, né? Então usei uma vela virtual, né? A aula da vela 4.0. Então o que ela consiste, a aula da vela, Betinho? Primeiro, assim, é uma coisa que tem uma parte técnica, claro, né, de criatividade, de rapidez, mas tem uma coisa lúdica aqui, isso que eu acho legal, dá o clima, né? Eu acendo uma vela na sala de aula, numa canequinha, e deixo o pessoal lá 5 minutos só observando a vela. Quando a aula à noite fica mais legal ainda. E é incrível, cara. Eu imagino, pô, isso aqui o pessoal vai começar a fazer brincadeira, não sei o quê. Cara, nunca aconteceu. Teve uma vez que um moleque ficou lá imitando o grilo lá. Uhum. Aí o próprio pessoal da turma, um negócio assim, fenomenal, assim. Pô, que legal, o próprio pessoal deu toque. Fica lá 5 minutos. Da atenção a vela lá acesa, não sei o que e tal. E aí fica lá 5 minutos. Aí acaba 5 minutos, eu, acendo a luz e falo assim, ó, agora todo mundo vai escrever utilidades para uma vela sem ser iluminar. Qualquer coisa, sem ser iluminar. Pensa na chama, pensa no formato, pensa no que a vela é feita, né? A questão da cera, do pavio e tal, né? 5 minutos, mas é rápido assim, 5 ou 10 minutos, não lembro agora. Tá, mas é rápido. Escreve. Aí, beleza. Então agora cada um vai falar o que deu e eu vou anotar tudo aqui na lousa, né? Sim. Na versão clássica, né? E aí o pessoal fica com vergonha, porque o pessoal pensa besteira, pensa, né, a vela, não sei o quê, depende do formato que a pessoa pensa na vela, tal, não sei o quê, enfim. E aí, lógico, muitas coisas se repetem, mas saem umas coisas, assim, inusitadas, absurdas, assim. Eu vou anotando, aí é a chance de todo mundo falar, né? Vai, anotando. Ok. Aí, divide em grupos, 3, 4 grupos pequenos para ter mais volume, e aí eu seleciono meio com a turma, assim, né? Eu dou a palavra final, mas com a turma, os usos mais absurdos que falaram da vela. Tipo, para iluminar campo de futebol de botão à noite, para fingir que é uma arma no assalto, para botar fogo para botar fogo em cenário de gravação de cinema. São uns negócios assim, que são os mais legais. Eu pego esses mais inusitados, aí divido os grupos assim, agora vamos fazer uma campanha para vender a vela com esse uso aqui, com esse uso. É isso. E era individual ou era por equipe? Era por equipe. É por equipe. É por equipe porque eu fazia com turma de criação, e aí eu pedia campanhas. Quando era na Estácio, eu pedia campanhas. Acho que pedia campanhas inteiras. Uma campanha, assim, né? Com tipo 2 ou 3 peças. Sim. O pessoal ter tempo, né? Aí a única parte que não era na sala de aula. O pessoal ia para casa e na semana que vem entregava, né? Os materiais e apresentava para todo mundo. Vinha com parte gráfica, tudo, o pessoal criava assim. Aí depende, tem gente que vinha com roteiro, tinha gente que vinha com roteiro no guardanapo, tem gente que fazia, montava, aí vai dar do tempo que a pessoa tem, né? E da habilidade, né? E vinha coisas muito, muito legais. Eu tenho guardado. Pô, você também deve ter trazido aqui, mostrava aqui. E aí, quando eu levei para o SEUMA, eu fazia a mesma dinâmica, só para disciplina de redação. Eu não dava criação publicitária no SEUMA, dava redação 1 e 2. Sim. Então, na redação 2, se não me engano, eu dava, só que daí também acho que não era campanha, era uma peça só. Enfim, uma pequena adaptação com a disciplina, né? Sim. Teve gente que gravou vídeo, porque no SEUMA já era aqui
2014, 2015, já tinha facilidade de você gravar um videozinho em casa. Todo mundo com celular. Exatamente. Também, E na turma de copyright eu fiz a mesma coisa, só que aí eu fiz individual. Porque a última turma não era muito grande, acho que tinha, sei lá, 12, 15 pessoas. E o copywriting mesmo, né? Como eu queria analisar texto mesmo, mas tem que ser uma coisa mais individual, né? Então, coisa que não dá para fazer em turma de 30, 40 alunos, né? Para você, até para que tenham produções melhores. Então, eu fiz a mesma coisa. Só que daí eu usei uma vela virtual. Tem um videozinho, uma vela de 5 minutos, com uma trilhazinha. E foi super legal. Foi uma das atividades práticas de... Cara, finalmente eu entendi o que é a aula da vela, né? É isso. Era tanto... Não, todo aluno teu que eu perguntava... não, pergunta pro Bob. Não, pergunta... Ninguém queria falar. Tinha uma introdução tua para não falar do que era a aula da vela, não? Não. De maneira nenhuma. Todo mundo queria manter o segredo dessa aula. É da expectativa, né? Eu acho legal a expectativa. Eu gosto eu sempre gostei em aula... a palestra, o que for, de deixar surpresa. Até a apresentação de campanha, eu gosto de fazer essa coisa da expectativa, criar surpresa. Até quando eu vou apresentar, por exemplo, um conceito... Aconteceu agora esses dias também, apresentando um conceito de campanha para uma das agências para a qual eu trabalho, e aí eu criei uma expectativazinha assim, sabe? Eu faço para deixar, sabe? Quando a pessoa for pegar, mesmo que seja um PDF no celular dela, ela vá assim, que eu quero ver, cadê o negócio? Eu tenho essa coisa, assim. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Da publicidade, inclusive. Da própria publicidade. E aí, essa da vela, por conta disso, assim. Por exemplo, a aula, quando eu dou aula, eu gosto, sempre disponibilizo, inclusive antes, o PDF da aula, para os alunos irem acompanhando. Só que tem slide que eu não coloco. Conteúdo de vídeo, de áudio, eu não coloco. Porque a pessoa gosta, né, de ir acompanhando, né? Sim. A parte teórica, se ele quiser olhar a aula toda, ele vai ver lá, sei lá, 40 slides. Vou aprender isso aqui. Ele pode se animar ou desanimar, conforme, né, ele gostar ou não, mas ele não vai ver tudo ali. Mas que bom que eu fiquei sabendo da aula da vela e ela foi divulgada aqui no podcast. Foi divulgada, pela primeira vez, a revelação, eu dou essa aula desde... Eu estou completando, inclusive, eu estava até esquecendo, em agosto desse ano, eu completo 20 anos de docência. Olha só. A primeira turma que foi a primeira turma que eu dei aula e era a primeira turma de publicidade e propaganda da Faculdade de São Luís. Deve ter muita gente no mercado já, né? Tem muita gente, muita O Edmar foi um dos, inclusive. Edmar foi um pouco depois, mas assim, da São Luís também. E aí uma turma que assim, muito legal, que até a turma foi batizada com o meu nome, né? Turma Roberto Forjaz de Giacomo. Depois tiveram umas outras duas que também batizaram, turma do Bob e tal, mas essa foi a primeira e foi a primeira turma da Faculdade de São Luís, né? Quando era a Faculdade de São Luís ainda. Tava a fazer agora, eu entrei em aula em sala de aula em agosto de 2003. Era meio de agosto, né? Era para ser iniciozinho de agosto. Eu tive, na ocasião, tinha tido um problema familiar, estava em Santos. Quando eu voltei, uma semana de atraso, eu pisei em sala de aula. Assim, tenho fotos da turma, muito querido, que você não esquece, assim, né? E muitos deles você já está trabalhando hoje no mercado, inclusive. Sim, né? Trabalhando, outros pegaram outros rumos, tem aluno que está morando em Nova York, às vezes que eu fui lá, fui visitá-lo e tudo, enfim, sempre se encontra. Cara, essa relação professor-aluno é para a vida toda mesmo. É muito legal, né? É muito legal, acho uma delícia, assim, não tem preço, assim, Betinho, assim, não tem preço você encontrar um aluno na rua, aluna, ex-aluno, ex-aluna, a maneira que eles falam com você te diz muita coisa, assim, né? A empolgação, que todo mundo teve vários professores, né? Tem professor que você cruzava com eles lá, sei lá, em São Paulo é mais difícil, mas em Santos, tem professor que você não quer nem olhar, né? Assim, o professor ali chato, eu vou pro outro lado, né? Mas quando a pessoa vem e fala com você de uma maneira que... E aí, como você tá? Pô, deixou uma marca boa. Uma citação ali, como o Edmar fez aqui, assim, né? Pô, alunos meus de graduação que vão fazer os cursos livres, mas, cara, você não cansou, não? Que legal que eu possa ainda entregar um pouco mais para essa pessoa. Tem um aluno meu, aluna, que foi aluno meu em uma das faculdades e depois fez até duas pós lógico, que eu participava, né? Não foi por minha causa, foi porque a grade era bacana, né? Mas sempre que, legal, você de novo, assim, você acaba acompanhando a evolução, né? Daquele aluno que eu adoro. Lá atrás e eu fico, assim, de fato, e falo, e sempre que eu tenho oportunidade de ver, eu faço questão de cumprimentar, de curtir, ver alunos, ex-alunos, quando encontro...
em agência, em marketing de grandes empresas, donos de agência. Eu acho legal, fico feliz, fico orgulhoso, porque eu sei que não é fácil conduzir e que alguma coisinha assim, né? Não vou dizer, que foi meu aluno, por isso que ele está aí. Contribuiu, não ter essa pretensão. Embora alguns, né, externam isso, né? Eu sei que eu dei, por exemplo, já teve alunos que falaram, já tem uns 10, 12 alunos que já chegaram para mim e falaram assim, eu peguei o viés da redação por sua causa, que é demais. Não sei se eles ainda acham isso legal, mas enfim, né, os tempos mudam, né? E sem dúvida também eu sei que como diretor de criação de várias agências, eu dei a primeira oportunidade ou uma oportunidade importante para muita gente. O próprio Edmar citou aqui, como foi o Spot, né? Assim, às vezes não é a primeira oportunidade, ou seja, que é o trabalho de um diretor de criação, né? Contratar, não contratar também, né? Ter que mandar embora, enfim. E tanto que até hoje muita gente me pede indicação, colegas de agências, conhece alguém de redação, conhece diretor de arte, até hoje, assim, virou pessoal. Eu gosto disso, assim, de ser consultado. Eu perdi, lógico, o contato com sala de aula. Eu não sei quem está se formando agora, mas conheço muita gente, né? Às vezes bater lá, o fulano está aqui, esse cara é ponta firme, ou essa menina é ponta firme e tal. Sim, né? Ou não também, né? Já que você está me perguntando, eu vou ser opinião sincera. Então isso eu acho muito legal, assim, né? Acho muito, muito bacana, muito gratificante. Você ser bem recebido, ser bem cumprimentado, ser citado por ex-aluno, assim, não tem preço, assim. Pois, Bob, fechando aqui com a aula da vela, agradeço aí tua visita. Eu que agradeço o convite. Já estamos encerrando hoje, mas eu acredito que muitos alunos vão ver o podcast. O pessoal que quer ser teu aluno vai acompanhar aí os próximos cursos livres, né, que você está fazendo pela UNDB. E eu acredito que esse resumo, tantos anos que você trabalha, que a gente poderia fazer aqui 20 podcasts. Mas esse resumo aqui mostra um pouco do profissional que você é, e mostra o quanto você de fato foi especial na vida de muitos publicitários aqui do Maranhão. Obrigado, eu que agradeço, Betinho, mais uma vez, sucesso aí, que tenham vários e vários podcasts aí, que tem uma vida longa, várias temporadas, né? Exatamente. Várias temporadas, que é como se fala hoje, várias temporadas. A gente está na primeira temporada. Na primeira temporada, exatamente. E que quem sabe eu possa daqui quando começar, né, reciclar o público, eu volte aí com alguns aninhos a mais, experiências novas, histórias novas aí. O convite já está feito. Tá certo, já voltei pro fim da fila. Irmão, obrigado, obrigadão, Xará. Até o próximo, viu? Até o próximo. Aqui a gente encerra o Bate Claquete. Até o próximo aí, gente.